11h32. Há pouco mais de um ano para o pleito de 2026, o cenário político em Roraima entra em pauta com escândalos, processos e investigações federais. Para comentar sobre os assuntos que estão em evidências, recebemos a Cineida Correia, comentarista política, jornalista e professora universitária da Universidade Federal de Roraima. Agradeço a sua presença aqui no Povo na TV para falar sobre os assuntos interessantes, os bastidores da política aqui do estado. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Comentarista política da parte de vocês, né? Que eu sou jornalista e sou professora. Tá certo. E comenta muito bem sobre política, né? Obrigada. Bom, a respeito, a gente já começa a nossa conversa falando sobre agora a data que foi marcada para o julgamento, para dar um andamento ao processo contra o governador do estado, Antônio Denário, em relação a diversos crimes relacionados como a desvio da verba pública, nepotismo, enfim, que tramita lá no TCE. Agora tem uma data, né? Dia 26 de agosto, semana que vem, esse tema já volta a entrar em assunto. Nós vamos continuar acompanhando. Para você, demorou tanto isso, mas não pode cair no esquecimento, né? Na verdade, não tem uma data, porque ainda não está pautado pelo TSE, não consta na pauta do TSE. Se você for acessar o site do TSE, a pauta do dia 26, ele não está lá. Pode entrar em pauta e todo mundo está, quem é do meio jurídico, quem é do meio político, informou que pode entrar em pauta, que deve entrar em pauta agora. E não faz tanto tempo não, tem um ano que ele está no TSE, esse processo. Que juridicamente é um pouco tempo em casos de julgamento de governador. A informação é que amanhã ele deve ser confirmada a data dessa pauta. Essa informação ela foi dada pela Folha de São Paulo e pelo Estadão, de que a pauta seria no dia 26. Eles têm mais fontes lá por dentro do tribunal, né, mas ele não está confirmado. Só quem pode colocar o julgamento em pauta é a presidente. Não é a relatora, né? Que a relatora está saindo agora já, então ela quer terminar todos os processos dela e ela deu uma acelerada em todos os casos que ela tinha. Mas quem pode colocar em pauta é só a presidente do TSE. Certo. Diante Você não considera, então, que seja um tempo um ano não é tanto tempo para você, né? Não é para mim. No meio jurídico, quando se fala de cassação de governo, de cassação de governador, porque você tem que levar em conta que ele é um governador que ele teve uma grande aceitação popular, e ainda tem. Quando você coloca dentro de rede social alguma notícia falando dele, sempre vem gente defendendo. Então, dentro de cassações de governadores que são eleitos pelo povo, é um tempo mais complexo, porque tem que ser bastante estudado. Tanto é que essas cassações aqui em Roraima, elas não tiveram unanimidade. Elas foram por 4-3. Então, isso pode ser levado em conta. Eu acredito que não haja retorno, mas isso ainda é muito... se balança. Porque, por exemplo, o governador do Amazonas, quando foi julgado, ele pode recorrer no cargo. Quando ele pediu, ele recorreu no cargo. Se ele recorre no cargo, fica até abril, quando ele é candidato ao Senado. Se ele não recorrer no cargo, como foi o caso do governador do Acre, que não recorreu no cargo, aí se entra dentro da questão de ter um novo governo, que vai ser o presidente da Assembleia, o Soldado Sampaio, e aí se chamar novas eleições, que podem ser complementares, que podem ser em novembro e em dezembro. Elas não podem ser a qualquer momento, só tem 2 datas desse momento onde nós estamos até a data da próxima eleição. E pode não ser nessas datas desse ano, porque é muito próximo. Nós já estamos em final de agosto, então a gente teria só um mês, por exemplo, para novembro. É inviável se montar uma nova eleição complementar em Roraima em apenas um mês, não tem condição. E em dezembro são 2 meses, então é até difícil. Aí você tem que ver as datas de 2026, quais seriam. Dentro da sua fala, a senhora mencionou a candidatura do Denário ao Senado. Ele já se posicionou a respeito sobre isso? Ele já se posicionou em vários locais de que ele é um dos candidatos ao Senado, que nós temos vários aqui. Nós temos, na minha contagem, 6 candidatos ao Senado hoje por Roraima, sem a gente contar o Carlos Bolsonaro, que pode vir para cá pelo PL. Então, com a vinda do Carlos Bolsonaro, nós teríamos 6 candidatos. E isso partindo da premissa de que o governador Denário não esteja inelegível, né? Esse caso aí do Carlos Bolsonaro é uma especulação ou de fato já foi confirmado? O Carlos Bolsonaro tentou a candidatura dele em Santa Catarina,
né? Mas ele foi inviabilizado pelos aliados lá, porque o governador de Santa Catarina ele já tinha dado as cartas ali de quem são os candidatos, e tem muito candidato lá ao Senado. Ele tentou pelo Rio de Janeiro, onde ele está, mas também é um número muito grande. Então, a expectativa do PL, que hoje aqui em Roraima está sendo liderado pelo vice-prefeito Zeitone e deve ser liderado pelo prefeito Arthur Henrique, que ainda não mudou de partido, é que talvez ele venha, sim, ser um dos candidatos ao Senado aqui. Certo. Até o momento, oficialmente, apenas um pré-candidato ao Senado lançou sua candidatura, que foi o representante do Avante, né? Nós temos Sim. aí o pronunciamento, você traz para a gente essa informação sobre Denário, também sobre um possível representante do PL. Temos também o Chico Rodrigues, que em uma entrevista aqui no Povo na TV também falou sobre uma possível candidatura para concorrer uma das cadeiras do Senado. Sim, nós temos 2 candidatos ao Senado que... Não, assim, né? Vamos lá, nós temos o Messias, senador Messias e senador Chico, porque o Messias ainda é senador, né? Então, ele pode, por exemplo, não passar pela Assembleia, ou então não aceitar, enfim. Existem variáveis, até você estar sentado na cadeira dourada do TCE, ele é senador e candidato à reeleição. E nós temos o Chico, nós temos o médico lançado pelo Avante, né? Sim, exato. O Mauro Assato, que é um concorrente que está com apoio da classe médica, e a classe médica em Roraima é uma classe muito forte. Nós temos a Helena Lima, que também já anunciou que seria candidata ao Senado e tem um poder econômico forte também para lutar por essa vaga. O governador Denário, que em várias reuniões, em vários locais, já colocou sua candidatura ao Senado também. E aí nós teríamos o do Garimpo, o Cataratas, que também já informou que seria um candidato ao Senado em Roraima. Também circula aí entre os bastidores da política a possível candidatura do deputado federal Nicolete para concorrer a uma cadeira no Senado. Mas o Nicolete, ele gosta de lançar o nome dele a questões para negociações de vice, negociações do seu partido, de sair candidato mais forte, das pessoas tirarem ele dessa vaga que está sendo muito concorrida para colocar ele como ponta de lança numa outra que não estaria sendo tanto, para ter apoio financeiro. Dificilmente ele sai nas coisas que ele anuncia que ele vai sair. Acho que a candidatura a prefeito foi a única, porque ele birrou mesmo, mas anteriormente ele já fez essa movimentação em torno do Senado e sempre foi nesse sentido, de uma vice-liderança ao governo, uma coisa assim. Certo. E a gente também não pode deixar de citar, você começou a falar sobre a questão da indicação do Messias de Jesus a ocupar a vaga que está em aberto no TCE, Roraima, como uma estratégia, essa indicação vindo, então, do governador Antônio Denário. Isso não deixa de ser uma estratégia política, até para realmente tirar a Messias de Jesus do caminho nas eleições para 2026. Uma excelente estratégia, diga-se de passagem, eu a usaria se fosse um político, né? Porque quanto menos concorrência você tiver, mais à frente você vai ter. Hoje, dentro das pesquisas internas feitas pelos partidos aí, o Denário deve ter 60%. Hoje ele é o primeiro da lista dos candidatos ao Senado, mas ele deve perder uns 30% quando sair do governo, porque rei posto é rei morto, e ele vai sair em abril, independente de cassação ou não, pode sair antes, mas ele vai sair em abril. E aí, dentro desse contexto dele saindo em abril para concorrer, ele já perde um pouco do fôlego, do apoio governamental do governo de Roraima. E, claro, que se você tira o teu segundo candidato maior dentro da corrida, porque o Messias ele tem uma grande liderança no interior de Roraima, né? O Messias ele é o líder do Republicanos, que é o maior partido do estado hoje. O Republicanos é o que mais tem prefeitos, mais tem vice-prefeitos, mais tem presidente de Câmara junto com o PP. São os 2 partidos que lideram toda a política roraimense do interior de Roraima, né? O partido do prefeito MDB, que é o opositor, ele lidera apenas a capital. Então, eles tendo esse poderio no interior, mesmo ele não sendo candidato, quem ele apoiar vai ter uma liderança. Certo. A gente também tem o posicionamento antigo já circulando na mídia sobre Edilson Damião, vice de Denário, para possíveis cargos também no pleito do ano que vem. Concorrente a Denário, a seu aliado, ou deve ocupar cargos federais, algo que se candidatar a um cargo de deputado?
O Edilson Damião hoje é o candidato do governo, governista ao governo de Roraima, a sucessão do Denário no governo de Roraima. Né? Hoje ele é o candidato, juntamente com o presidente da Assembleia, Soldado Sampaio, como vice, é a movimentação existente hoje. Mas o cenário político de Roraima, ele é um cenário que muda toda hora. Por quê? Porque tudo pode acontecer. Né? Vamos lá. Julgamento do Denário dia 26, cassação do Denário, Sampaio vai para o governo de Roraima. E aí o candidato ao governo de Roraima é o Sampaio. Não é mais o Edilson Damião. Certo. Então tá aí. Então, não é cassado o Denário, sai só em abril, o candidato é o Edilson Damião e o vice do Edilson Damião é o Soldado Sampaio, hoje, nesse bastidor, nessa realidade de governo de Roraima, certo. Hoje. Como, tipo, um mês atrás, o prefeito Arthur Henrique também era um candidato ao governo de Roraima e agora não é mais. Não vai sair mais candidato. Então, tudo se movimenta. Eleição suplementar tendo. Tereza Surita é candidata. E aí, até dentro dessa conjuntura, acontecendo alguma outra coisa, Sampaio pode vir aliado de Tereza também, como vice dela, ou algo assim. Então, ter toda uma movimentação em torno de vários lados várias situações, vários cenários diferentes, dependendo toda dessa movimentação de saída, do momento que sai, de se é cassado, se não é, como vai funcionar. Tudo gira em torno hoje da situação do governador. Então, na atual situação, nós temos aí nomes, como a gente tem aí o deputado estadual Soldado Sampaio como possível candidato ao governo do estado. Temos também a Tereza Surita, que recebe o apoio do prefeito de Boa Vista, e Romero Jucá também, dentro desse radar? Romero Jucá hoje é candidato a deputado federal. Pode sair ao Senado? Pode sair ao governo? Pode. Todos estão esperando... Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Todos estão esperando essa movimentação. Por quê? O MDB, ele hoje é o aliado do PL, e o PL ele tem força em Roraima por conta do bolsonarismo. Nós somos um estado bolsonarista raiz, por isso que o Carlos Bolsonaro está tendo essa visão de vir para cá, né, achando que vai ser eleito. Eu não acredito que seja, mesmo sendo bolsonarista raiz. O Bolsonaro ele não transfere votos em Roraima. A gente tem exemplos de outras pessoas que ele apoiou aqui que não ganharam. Não avançaram. Não avançaram dentro, então eu não sei se o filho dele avançaria, eu acho que não transfere. E aí, não transferindo, mesmo assim, o PL está se organizando como uma grande força política no estado, tendo o vice-prefeito, o Zeitone, à frente, aí, que foi médico do Bolsonaro, né, que é médico particular do Bolsonaro. E dentro agora, possíveis nomes para ocupar, então, uma das cadeiras na Câmara dos Deputados. Nós temos aí, você falou de Romero Jucá, que deve se candidatar a deputado federal, e outros nomes que você já acompanha e devem se candidatar no próximo pleito. Então, nós temos 8 deputados e 4 cadeiras que não devem voltar, se a gente pensar aí no cenário político. A gente já tem a Helena, que vai sair ao Senado, a gente tem o Nicolete, que está anunciando que vai sair ao Senado, mas não deve voltar para deputado federal, já, assim, só de priori. A gente tem o Pastor Diniz, que não está recebendo o apoio mais do Isamar e, portanto, da Assembleia de Deus, e não deve retornar à cadeira. E a gente tem o Albuquerque, que também não tem dinheiro para voltar para lá, e nem o Gabriel. Então, aí eu já contei 5, né, em vez de 4. Quem deve retornar, que pode estar mais ou menos lutando com a vaga garantida, seria Nós temos o Zé Haroldo. Romero. Não, que está hoje lá, que seriam certo, 3 vagas. Tem o Zé Haroldo, o defensor público, né, que hoje também é deputado, e Stélio Denner, Duda o Stélio Ramos. Denner, que é o defensor público, e quem é o terceiro? Duda Ramos? O Duda Ramos. O Duda Ramos, ele está entre os 10 deputados federais mais atuantes do Congresso, então o Duda deve voltar. Então a gente tem 3 vagas aí que não devem ser mexidas e 70% das vagas que devem, né? Outros deputados outros 5 deputados que não devem retornar. Então tem vagas livres. Aí a gente tem todas as esposas que podem sair, da esposa do prefeito, a esposa a Gerlane Bacarin, que é a esposa do senador Irã, a esposa do senador Messias, a esposa... Mas já esticando para o estadual, para deputados estaduais. Não, para federal. Ainda federal? Para federal, a gente está falando de federal. E aí tem o Romero ou a Rose,
ou o Romero ou a Rose, né, se o Romero resolver sair para outro cargo. Esses são os nomes que estão apontando. Certo. E agora trazendo um cenário para os deputados estaduais, para a Assembleia Legislativa aqui de Roraima, dentro da sua visão, dentro do que Os deputados estaduais acham que eles são 24, eles acham que 21 deles retornam. Eu acho que 16 retornam. Quais? Cita pelo menos uns 5 aí. Sei. Não, melhor não, prefiro não. Mas eu acho que 16 deles retornam. Os outros não têm apoio político ou estão em coligações porque a gente trabalha com essa questão da coligação, que não deve puxar ou dar a quantidade de votos necessária para que eles permaneçam lá, né? E aí a gente tem hoje 5 vereadores que também vão se lançar candidatos a deputados, inclusive o presidente da Câmara, o Genilson Costa, que já está trabalhando um pouco ali. E esse cenário aí vai ser bem disputado. Agora, e para você ser deputado federal hoje em Roraima, você precisa ter 30 mil votos. Você conseguir 30 mil votos não é uma coisa fácil. E para você ser deputado estadual, você vai ter que ter, aí dependendo da tua coligação, de 10 a 15 mil votos. Sem contar que exige muito investimento financeiro. Muito investimento financeiro, nem todo mundo tem, né? É uma quantidade bem elevada de votos. Bom, agora a gente fala sobre os partidos União Brasil Progressista. Eles oficializaram ontem a federação. Essa aliança que vai reunir aí a maior bancada da Câmara, com 109 deputados federais e uma das maiores do Senado, com 15 senadores. Pelo menos essa é uma estratégia. Mas aqui, trazendo aqui para Roraima, a gente sabe que, por exemplo, o Nicolete, que é do União, é um forte representante do União Brasil aqui no estado, com o Denário, que é do Progressista, eles não são aliados. Como que deve funcionar isso na prática? Mas o governador Denário não é o presidente do Partido Progressistas. O presidente do Progressistas é o senador Irã Gonçalves. E quem deve ganhar com essa federação é o senador Irã Gonçalves, porque ele é o presidente, o representante-chefe da federação aqui em Roraima. Do mesmo jeito que se unisse o MDB e o Republicanos, que a conversa começou no passado e ainda não encerrou, quem deveria comandar aqui em Roraima seria o senador Messias. Porque o Republicanos tem maior poder político, do jeito que o Progressista tem maior poder político que o União Brasil. Então, o União Brasil, ele, como partido, ele não tem condições hoje financeiras de, por exemplo, ter candidatos, lançar. Ele não tem a força que o Progressistas tem. E aqui em Roraima, o Progressista vai ficar com mais força a partir da federação. Então, tudo vai girar em torno do senador Irã. E do governador Denário também, porque são aliados. Ou seja, Nicolete deve ceder ao Progressista. Precisa ceder, uma vez que quem tem mais força aqui, como bem você falou, é o Progressista com o senador Irã, que representa o partido aqui no estado. E aquela disputa que ele já teve com a Catarina Guerra por conta da prefeitura dentro do próprio partido, não aceitando que a Catarina fosse a candidata, impedindo a candidatura dela, atrapalhando a candidatura dela naquela eleição, deve pesar contra ele nessa movimentação aí. Ele pode sair candidato, mas e o dinheiro do partido, o dinheiro do fundo eleitoral? Não tem mais tanto quanto tinha. Olha, e sobre as fofocas no meio político? O que a gente pode trazer aqui para o pessoal de casa? Tem algo assim interessante que dá para jogar aqui na roda agora no nosso bate-papo? Tem uma coisa interessante. Quem é a suplente do senador Messias, ele indo para o TCE? Quem deve assumir a cadeira? Como é que é o posicionamento político dela? Quem vai comandar, nos representar no Senado aí? Né? Porque agora o Senado ele está se movimentando com uma maior força do Legislativo, né? A gente tem aí o impeachment do Moraes, que o senador Messias votou, o senador Irã votou, e que deve ter influenciado no caminhar rápido do julgamento do Denário, que estava parado, como você lembrou, há um ano lá. Certo. Porque o judiciário ele é unificado, ele é uma coisa só, né? E daquela premissa de que se você está fazendo com você, pode fazer comigo depois. Então, ninguém vai deixar ali, nessa movimentação, que se suba muito essa guerra. Não vai dar tanto poder assim, né? Não, não vai. Eu também gostaria de ter a sua visão, a sua opinião, como formadora de opinião. Você bem disse no início, nós mencionamos você como comentarista político e realmente comenta muito bem, parabéns. E é jornalista também. Dentro do que você já observou, como é que a população
está analisando os novos representantes políticos para o ano que vem? Dentro do que você já observou. Quem? Tanto a substituição, por exemplo, a saída de Denário para o Senado e um novo governo. Denário, ele, quando bem conversa com a população, existe muita insatisfação em relação a ele. Então, ele indo para o Senado, vem alguém que ele vai apoiar. Tu achas que dentro disso a população deve novamente acreditar nesse candidato que deve vir com o apoio do Denário? Como que a população realmente quer uma mudança mesmo? Pois é, olha, eu acho que a insatisfação é muito forte, porque você tem que analisar todo o cenário político de Roraima. A gente teve governadores muito ruins. Por exemplo, a gente teve a Sueli, que os servidores públicos tocaram fogo na Cefaz, porque não recebiam há 4, 5 meses. Nós somos o único estado do país onde os servidores públicos recebem no mês trabalhado, por exemplo, dentro do cenário eleitoral. E estamos bem em todas as situações financeiras do estado de Roraima. E o financeiro, ele atinge as pessoas. Atingindo as pessoas, existe insatisfação? Existe. Existe uma insatisfação porque o Denário tem um tempo dele de responder às demandas que surgem, de fazer negociação, muito vindo do lado do empresário. Agora, se a população estivesse insatisfeita, ele não estava à frente nas pesquisas no Senado. E ele está à frente em todas as pesquisas do Senado. Né? Todas as pesquisas internas já feitas, em todos os grupos políticos aqui, ele é o primeiro candidato, o primeiro colocado. É uma insatisfação rasa, porém, exatamente, que nas pesquisas indica uma outra coisa, né? Exatamente. Então, essa insatisfação, ela, na realidade, ela não é tão forte quanto se fala, quando a gente vê alguma coisa ou outra. Do mesmo jeito como, por exemplo, você vê o Arthur Henrique, ele é muito bem colocado nas pesquisas. Se ele fosse um candidato hoje, o Arthur Henrique era eleito. Um bom nome para o governo. Né? Era um bom nome eleito. Dentro do grupo político opositor, ele é o nome que seria eleito, mas não vai sair candidato, porque o grupo político tem outra visão, outro tipo de planejamento. Mas, o interior do estado de Roraima, ele fez uma coisa na política que foi muito interessante, que eu estava falando dos outros governadores. Né? Eu estava falando dos outros governadores. Ele fez uma coisa política que é muito interessante de você analisar. Ele começou, desde o princípio do governo dele, a montar uma base com vereadores, com pessoas de lideranças. Porque o que é que faz com que os nossos candidatos a Senado, a governo, não consigam mais se reeleger ao longo do tempo? Eles esquecem as bases. E o Denário começou, e todo mundo começou, me lembro lá no início, todo mundo falava, mas por que você está montando essa base? Por que você está ajudando esse vereador? Ainda está no começo do teu governo, esse cara não vai ajudar em nada, não sei o quê. Ele começou a fortalecer esse caminho de bases, junto com os progressistas e os republicanos, e hoje eles comandam o interior de Roraima. Então, o interior de Roraima, ele dá muito voto, E a capital, a gente vê que não é tão insatisfeita assim, porque, por exemplo, ao longo do tempo de trabalho dele, ele não deu tanta atenção assim à capital, no sentido de ir para os lugares aqui, de falar com as pessoas, fazer campanha. Mas, mesmo assim, ele foi eleito acima dos candidatos que são da capital, como é o Arthur, Tereza, Romero, enfim, a capital que é comandada pelo MDB. Então, eu fiquei, a votação dele foi grande na capital, sem ter feito um trabalho intensificado de campanha na capital. Então, quando a gente fala da nova eleição que vai acontecer aí, com republicanos mandando no interior e o progressista mandando no interior, a capital, eles vão trabalhar a capital nessa campanha. E aí eu já acho mais difícil, mas tudo depende de como o judiciário vai se posicionar em torno da... Enquanto a situação de Roraima política não estiver assentada, se souber, não, o Denário só vai sair em abril, não, o Denário vai sair agora, não, quem vai comandar é fulano, não, a eleição vai ser... Não tem como se falar de quem vai estar na frente e de quem não vai na frente, porque tudo vai depender dessa situação política. Por enquanto, todo mundo está conversando com todo mundo está montando seus grupos, todo mundo está montando suas secretarias. O tabuleiro está sendo O Denário está né? se movimentando para a sua campanha, o grupo do Arthur está se movimentando, o grupo do Arthur da Tereza do Romero está se movimentando para a sua campanha, os que vêm de fora estão se movimentando com a sua campanha, a gente está vendo aí dinheiro de ouro vindo para cá. Por que o dinheiro de ouro vem de Rondônia? Para quê? Por quê? Porque tem gente aqui que vai fazer campanha com ouro, meu amor. E muito ouro, não é pouco ouro não, que está rolando nessa... É ouro, é droga, é tudo mais. Essa é uma fofoquinha. Fofoquinha quente.
Tudo é a mesma coisa aqui em Roraima, né? É garimpo e tem muita movimentação política em torno de garimpo, em torno de exportação, em torno de tudo que se movimenta de coisas legais e ilegais. Isso financia campanhas. E os investimentos estão vindo aí. Os investimentos estão vindo. Nas vias federais. Estão vindo nas vias federais. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Povo na TV. Muito obrigada, viu? Apimentou e trouxe realmente um posicionamento em relação... E por falar em fofoca, gente, tenho que falar... Não é um deputado político que eu falei que usou dinheiro público para dar para o namorado, gente. Não é um deputado. Que é essa fofoca? Tá falando... Ih, ela lançou. Acho que é a fofoca mais... Não, a ideia não era fofocar sobre gente que gosta de pessoas do mesmo sexo. Não era essa. Era o uso do dinheiro público com coisas particulares. Mas o povo não ligou. Todo mundo ficou fazendo tanto comentário que eu nem sabia que tinha tanto político que era, né, homossexual em Roraima. Eu já descobri tanto assim que eu tô chocada até agora ainda com vocês. Tá certo. Povo fofoqueiro. Tá certo. Mais uma vez, muito obrigada pela sua... Opa, meu diretor tá pedindo para perguntar para a gente finalizar já, mas a opinião... Qual é, meu diretor? Não estou te ouvindo. Perdi o contato com o meu diretor. Mas, bom, o que ele perguntou é a relação dos Estados Unidos com a Venezuela e a chegada, a questão migratória aqui de Roraima com esse público, com esse outro país que é a Venezuela. Então, os Estados Unidos, o Trump, ele tem uma maneira de fortalecer os Estados Unidos, de trabalhar, que ele traz desde, quem acompanha a trajetória dele, vê desde o início. Ele gosta de atacar e de ir para cima. Então, eles começaram com um processo de negociação, se você for acompanhar, você vai lembrar, o Maduro está conversando, não sei o que a conversa não rendeu, aí ele aumentou o dinheiro que ele jogou, que os Estados Unidos joga aí, para quem capturar o Maduro ganha, nunca capturaram, é uma fortuna, mas nunca capturaram, e agora os Estados Unidos mandaram navios de guerra para lá. Então, a gente está bem no meio, né? Bem no meio aqui dessa história. E a ideia é que a gente permaneça neutro, eu acredito, mas dentro desse processo. A gente não tem nada a ver, mas acaba tendo. Acaba tendo porque a Venezuela é o país que a gente mais exporta. Né? Então, economicamente, é ruim para Roraima qualquer coisa que aconteça com a Venezuela, incluindo a migração. Apesar de que a migração, a fome, ela só é ruim para quem é pobre, né? Para quem é rico, a fome é boa, porque a fome faz com que eles tenham lucro. Tanto é que aumentou imensuravelmente a exportação de produtos alimentícios para a Venezuela durante esse período de fome lá, de situação que estava logo após a pandemia, com a migração. E aí todo mundo... É muito ruim a gente ter um cenário em Roraima de migração aqui, que a gente vê gente na rua pedindo, uma realidade que a gente não via antes, mas ao mesmo tempo a migração trouxe muitos negócios novos, aumentou o nosso PIB, aumentou a translinguagem nas escolas. A gente tem hoje alunos falando espanhol e português ao mesmo tempo, como se fosse a mesma língua, né? As crianças falam duas línguas como se fosse a mesma língua. E muitas outras situações que a migração movimentou e mudou em Roraima. Tá certo. Nós acabamos de conversar com Cineida Correia, jornalista, professora universitária da Universidade Federal de Roraima. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no Povo na TV. As portas estão abertas para você voltar mais vezes com assuntos quentes da política aqui do estado, tá bom? Tá bom, muito obrigada. De nada, tá chegando mais uma pausa do Povo na TV. Na volta do intervalo temos prestação de serviço para você de casa e também assuntos de esporte, viu? Continua com a gente aqui no canal 12.1, a gente já volta.